Caramelo latia e arranhava o caixão. O que foi revelado quando abriram o caixão chocou a todos. Durante um velório simples no interior, o que deveria ser uma despedida silenciosa virou motivo de comoção e espanto. Em meio às orações, um cachorro caramelo começou a latir com insistência, arranhando o caixão como se soubesse que algo ali não estava certo. No início, todos pensaram que era só saudade, ou um comportamento estranho do animal. Mas quando resolveram abrir o caixão, ninguém conseguiu conter a reação. O que havia lá dentro mudou completamente o rumo da história, se escancarou um segredo guardado há décadas. Antes de continuar, curta o vídeo, comenta de onde você está assistindo e se inscreve no canal para não perder nenhum detalhe dessa história surpreendente, cheia de reviravoltas, tradições e revelações que vão mexer com você. Agora, segura firme. O que esse cachorro descobriu vai fazer você repensar tudo. Na pequena cidade de São Bartolomeu do Norte, onde o tempo parecia escorrer mais devagar que o melado de cana servido na feira da praça, todo mundo se conhecia pelo nome, mais importante ainda, conhecia também as histórias de cada família. As manhãs ainda cheiravam a pão de milho e café coado no pano, e a vida seguia um ritmo marcado por rezas, sanfonas e conversas na calçada. Era uma manhã fria de inverno, com o céu encoberto por nuvens densas, quando a notícia correu pelas ruas de pedra, a senhora do casarão azul havia partido. Ninguém sabia explicar como. Diziam apenas que foi de repente, e que o velório aconteceria naquela mesma tarde, no salão comunitário ao lado da igreja matriz. Ela era uma figura conhecida, mesmo entre aqueles que nunca tinham cruzado palavras com ela. Sempre reclusa, mas elegante. Usava vestidos floridos mesmo no inverno e mantinha uma rotina pontual. Todo dia, às 5 da tarde, sentava-se na varanda para tomar chá de erva doce, acompanhada por um rádio antigo e um cachorro vira-lata caramelo que nunca saía de perto dela. Caramelo. O cachorro não tinha dono oficial, era do povo, como diziam por ali, mas foi ela quem, anos atrás, ofereceu-lhe o primeiro prato de comida e o cobertor velho que o fez ficar. Desde então, eram inseparáveis. Os mais velhos diziam que ele a compreendia como ninguém. Na hora do velório, o salão ficou lotado. As senhoras do grupo do terço prepararam café forte, bolo de fubá e pães doces. O padre chegou com seu livro de orações e a sanfoneira da cidade ajeitou-se no canto, como de costume, para tocar canções de despedida. Tudo seguia como manda a tradição e até Caramelo aparecer. Ele entrou pelo meio da multidão como se estivesse atrasado para um compromisso. O povo abriu espaço para ele passar. Havia algo diferente em seu olhar. Seus passos estavam firmes, a respiração acelerada. Chegou perto do caixão de madeira escura, decorado com renda branca e flores artificiais. E então ele latiu. Não foi um latido qualquer, foi um som grave, ritmado, insistente. Como se chamasse atenção para algo que ninguém mais via. O latido virou rosnado. Caramelo começou a arranhar a lateral do caixão com força. Primeiro uma, depois outra pata. O barulho ecoava no salão, abafando até mesmo a melodia suave da sanfona. Que isso, meu Deus, murmurou uma das senhoras do terço. É agouro? Perguntou outra, fazendo o sinal da cruz. A cuidadora da falecida, uma mulher reservada, mas respeitada por todos, aproximou-se. Ela era quem cuidava da casa, das roupas, das plantas, se quem, nos últimos meses, tinha estado mais próxima da senhora do casarão azul. Seu nome não era conhecido por muitos, pois preferia viver à sombra, mas ali, naquele momento, todos os olhares se voltaram para ela. Eu conheço esse latido, ela disse, com a voz baixa, porém firme. Ele não tá chorando, e tá avisando. A sanfoneira parou de tocar. O padre franziu a testa. E, num silêncio crescente, a cuidadora tocou no caixão. Hesitou por um segundo, talvez esperando que alguém a impedisse. Mas ninguém se moveu. Ela retirou a tampa devagar. O que havia lá dentro fez os presentes recuarem instintivamente. O caixão estava vazio. Nenhum corpo. Nenhuma almofada de seda. Apenas um envelope amarelado pelo tempo, com o nome da cuidadora escrito em letra cursiva, e uma pequena caixa envolta por um tecido de renda bordado à mão. O salão ficou em silêncio total.
Nem Caramelo latia mais. Apenas olhava fixamente para a caixa. A cuidadora pegou o envelope com mãos trêmulas. O papel exalava um cheiro leve de lavanda misturado ao pó dos anos. Abriu com cuidado. Dentro, havia uma carta escrita com tinta azul desbotada e a seguinte mensagem: quando a música tocar, a verdade virá. Confie nele, como eu confiei em você. O que deixei é mais do que lembrança, é justiça. Ela pegou a caixa rendada. Era uma caixa de música de madeira escura, com entalhes minuciosos em formato de flores do campo. Parecia antiga, mas bem cuidada. A cuidadora olhou para Caramelo, que agora estava deitado, com o focinho apoiado nas patas dianteiras, observando-a com olhos atentos. Essa música, ela sussurrou, quase sem ar. Com dedos cuidadosos, girou a pequena chave na lateral da caixa. E então a melodia começou a tocar. Aquela música. A mesma que ela ouvia quando era criança e não sabia de onde vinha. A mesma que, por vezes, ecoava em seus sonhos, como se fosse uma memória que ela não viveu, mas herdou. Aquela canção fazia parte dela. Mas como? Por quê? As senhoras do terço começaram a cochichar. O padre se aproximou da caixa. A cuidadora ainda estava em choque. O som da música, delicado e comovente, se espalhou como névoa pelo salão. Os mais sensíveis sentiram lágrimas escorrerem sem saber explicar o motivo. E foi naquele momento que algo ainda mais inesperado aconteceu. Caramelo se levantou e saiu correndo pela porta dos fundos do salão, sem olhar para trás. A cuidadora hesitou por um instante e mais algo dentro dela gritou que era hora de ir também. Saiu correndo atrás dele, ainda segurando a caixa nas mãos, enquanto o som da música ecoava ao longe, como um chamado. A multidão ficou sem reação. Ninguém ousou impedi-la. Eles apenas assistiram, como quem presencia o início de algo grande demais para compreender. Na Rua de Pedras, Caramelo avançava com urgência. Sabia para onde ia. A cuidadora seguiu o som de suas patas, o coração disparado, sem entender ainda o que estava acontecendo, mas sentia que sua vida jamais seria a mesma depois daquele dia. E tudo começou, e com um latido. O chão de pedra da cidade estava úmido do sereno da noite anterior. As patas de Caramelo batiam com firmeza, ressoando nos becos estreitos e nas vielas tortuosas como se soubesse exatamente para onde ir. A cuidadora, ainda com a caixa de música apertada contra o peito, seguia-o com o coração aos pulos, o lenço do cabelo escorregando e a respiração descompassada. A melodia da caixinha ainda tocava, suave, quase hipnótica. E, embora estivessem longe do salão, parecia que o som continuava a acompanhá-los. Eles passaram pela praça central, onde os bancos ainda guardavam as marcas de casais antigos, e atravessaram a ponte de madeira sobre o riacho da cidade, onde costumava acontecer a procissão de velas todo mês de julho. Ali, Caramelo desacelerou. Farejou o ar, parou em frente à capela desativada e deu 2 voltas sobre si mesmo, como quem aguarda algo. A cuidadora olhou ao redor. A capela, antiga e esquecida, estava com as janelas seladas por tábuas. Um cheiro de terra molhada e flor de laranjeira pairava no ar, vindo de um pomar próximo. Ela se aproximou da porta e, ao tocar a maçaneta, a música cessou. O silêncio foi tão repentino que a pele de seus braços se arrepiou. A caixa de música se fechou sozinha. Caramelo sentou-se, olhando para ela. Seu olhar não era mais de urgência, mas de espera. Com a mão trêmula, ela empurrou a porta da capela. Surpreendentemente, abriu com facilidade, soltando um rangido grave. O interior estava coberto de poeira, bancos empilhados e imagens de santos cobertas por panos brancos. O altar, embora desgastado pelo tempo, ainda conservava uma aura sagrada. Foi então que ela viu uma imagem entalhada em madeira, coberta por uma cortina de renda semelhante à da caixa de música. Ela se aproximou. Era uma imagem rara de São Francisco, mas com um detalhe estranho, e no lugar de um pássaro, o santo segurava um pequeno cachorro esculpido em seu braço esquerdo. Um cachorro, Caramelo. A cuidadora recuou um passo. Caramelo soltou um único latido, curto, firme.
Ela se ajoelhou diante da imagem e, instintivamente, colocou a caixa de música aos pés da escultura. Um som metálico ecoou no fundo de madeira do pedestal. Ao tocar a base com a mão, sentiu que havia algo solto ali. Retirou um pedaço da madeira e, dentro, encontrou outro envelope. O papel estava mais desgastado que o primeiro. Não havia nome escrito do lado de fora. Ao abrir, viu que a caligrafia era a mesma da carta anterior. O passado que você procura esteve sempre ao seu lado. A música é a chave, mas o tempo é a porta. Busque onde tudo começou. Onde seu nome foi trocado e seu destino, escondido. Ele sempre soube. A cuidadora sentou-se no chão de pedra da capela, o coração apertado. Ela não sabia explicar, mas dentro de si uma certeza crescia e lá havia algo errado com sua própria história. Aquela música, aquela imagem, aquela mensagem. Tudo apontava para algo que fora escondido dela desde a infância. Olhou para Caramelo. Ele estava deitado, mas seus olhos não se fechavam. Como se dissesse, e não acabou. A cuidadora se levantou, sacudiu a poeira da saia e guardou a caixa de música de volta na bolsa de couro surrada que levava. Antes de sair, acendeu uma das velas esquecidas no altar. Era o costume da cidade sempre deixar uma vela acesa quando se pede orientação aos santos. Mesmo que ninguém estivesse vendo. Do lado de fora, a manhã começava a ganhar cor. O sol rompia entre as nuvens com timidez, iluminando os telhados de telha vermelha da cidade e o casario colonial. O sino da igreja matriz tocava 8 horas. Caramelo caminhou na frente mais uma vez, agora em direção ao bairro antigo, onde os primeiros colonos haviam se instalado, e onde ficava a casa em que a cuidadora havia sido criada por sua tia, uma mulher calada e severa que sempre lhe disse que seus pais haviam partido cedo e que ela deveria se contentar com o que tinha. Ela nunca questionou. Por respeito. Por medo. Mas agora, algo estava sendo reescrito. Ao chegar diante da casa, Caramelo parou. Era um sobrado simples, com varanda de grades brancas, pé de jabuticaba no quintal e uma rede estendida que balançava mesmo sem vento. A cuidadora hesitou. O lugar estava trancado. Depois que a tia foi levada para o asilo, ninguém mais morava ali. Pegou a chave antiga que ainda carregava num cordão em volta do pescoço. Abriu. O cheiro a atingiu como um soco no peito. Era o cheiro do passado. De feijão no fogão de lenha, de piso encerado com cera de carnaúba, de móveis antigos que guardavam segredos em cada dobradiça. Caramelo entrou logo atrás dela, farejando os cantos como se tivesse vivido ali. A cuidadora foi direto ao quarto onde cresceu. Ainda estava como antes. A cama de ferro, o armário com espelho rachado, a colcha de retalhos feita à mão. Abriu a gaveta do criado mudo. Nada. Então, lembrou-se. Atrás do armário, uma tábua da parede sempre fazia barulho quando batia o vento. Arrastou o móvel. A tábua estava lá. Com força, a retirou. Dentro, encontrou uma pequena caixa de papelão envolvida em fita azul. Ao abrir, um feixe de memórias quase esquecidas a atravessou. Fotografias antigas. Cartas. Uma pulseira de bebê com um nome diferente, Clarice. Clarice, e ela murmurou, tocando a pulseira. Caramelo aproximou-se e a lambeu na mão. Ela folheou as cartas. Eram da senhora do casarão azul. E nelas, estava tudo escrito. Ela havia sido deixada ali não por abandono, mas por proteção. Havia uma disputa na cidade, um segredo de sangue que envolvia herança e reputações. A tia ou era apenas uma guardiã? A verdadeira mãe? Era alguém que todos julgavam como sem família, a própria senhora do casarão azul. As cartas revelavam que ela sabia que o tempo estava se esgotando. E por isso, espalhou pistas. A música, a caixa, o caixão vazio, tudo parte de um plano para que, finalmente, Clarice descobrisse quem era. O caixão não levava um corpo. Levava um recomeço. A cuidadora sentou-se no chão, desabando em lágrimas. Caramelo deitou ao seu lado, a cabeça sobre sua perna, olhando para ela com ternura.
Era como se soubesse de tudo desde o início. Como se tivesse sido o guardião de sua história. O elo que a ligava ao que havia sido esquecido. Por minutos, apenas o som dos passarinhos no quintal e o choro contido preencheram o ambiente. A cuidadora, agora Clarice, acariciou a cabeça de Caramelo e sussurrou: "Você me trouxe de volta para mim mesma." A casa onde Clarice crescerá, agora silenciosa, parecia viva de novo. Como se cada parede respirasse com ela. As lembranças que antes pareciam distantes agora vinham como ondas, invadindo cada cômodo, o som da chaleira apitando no fogão de lenha, o eco da voz ríspida da tia chamando seu nome ao entardecer, o cheiro de roupa secando no varal com sabão de cocô. Mas havia algo diferente naquela manhã. Clarice, agora com a identidade em transformação, olhava para tudo com novos olhos. Era como se, pela primeira vez, pudesse ver através das camadas da rotina e da história que lhe foi contada. Aquela casa, com todo o seu silêncio, escondia vozes. Vozes do passado. Vozes que agora começavam a falar com clareza. No chão, ao seu lado, Caramelo dormia tranquilo. Sua respiração era serena, mas Clarice sabia se ele estava alerta. Sempre estivera. Era mais que um cachorro, era sentinela, ponte entre tempos, olhos do passado que nunca fecharam. Com as mãos ainda trêmulas, Clarice separou as cartas. Havia muitas. Algumas com datas de mais de 30 anos atrás. Todas escritas pela senhora do Casarão Azul, que agora, Clarice sabia, era sua verdadeira mãe. As palavras revelavam uma história de amor proibido, de separação forçada e de segredos selados por convenções sociais. Primeira reviravolta média, e em uma das cartas, Clarice encontra a confissão de que o pai nunca soube da sua existência. A senhora relata ter sido enviada à força para fora da cidade durante a gravidez, enquanto o homem com quem vivia um amor intenso e escondido, um jovem professor vindo de fora, foi convencido de que ela o havia abandonado. O nome do homem não estava ali. Mas havia uma pista. Na última página de uma das cartas, a mãe escrevia: "Dele amava aquela canção. Disse que, se um dia não pudéssemos ficar juntos, ela tocaria por nós. Por isso mandei fazer 3 caixas de música com aquele som. Uma está com você. As outras 2 precisam ser encontradas." Clarice fechou os olhos, sentindo a música tocar novamente, só que agora dentro dela. Aquela melodia era o fio condutor. E Caramelo havia seguido exatamente esse som até ali. Teria ele seguido também as outras caixas? Ela se levantou devagar, respirando fundo. Colocou todas as cartas numa caixa de papelão e guardou no armário de roupas. Pegou a caixa de música e se dirigiu para a varanda. Sentou-se na rede, o sol da manhã tocando seu rosto com delicadeza. Caramelo veio logo atrás, deitando-se aos pés dela, como sempre fazia na varanda da Casa Azul. Mas dessa vez, o silêncio foi quebrado. Um assobio, vindo da rua. Não era qualquer assobio. Era a melodia da caixa. Clarice ficou paralisada. Primeira reviravolta pequena, um homem idoso caminhava lentamente pela rua de paralelepípedos. Usava chapéu de palha, camisa de linho e um colete surrado. Carregava uma sanfona nas costas. Era o sanfoneiro mais antigo da cidade, que há tempos havia parado de tocar em público. Diziam que só assobiava uma música específica quando estava com saudade do que nunca teve. Clarice levantou-se e chamou: "O senhor." O homem parou. Olhou para ela. Seus olhos se estreitaram. Você é filha dela?" Clarice assentiu. O homem sentou-se no batente da calçada, tirou a sanfona das costas e disse: "Eu conheci sua mãe." Mas quem conhecia ela de verdade era o homem que veio de fora. Um professor. Chamava-se Augusto. Ele tocava essa melodia no piano da escola, toda a tarde. Um dia, ele sumiu. Depois disseram que ela tinha ido embora também. Clarice se sentou na escada da varanda, de frente para ele. "Ele ainda está vivo?" "Não sei, minha filha. Mas ele deixou coisas por aqui. Inclusive, em uma caixa igual a essa aí."
Segunda reviravolta pequena, o sanfoneiro revela que, nos fundos da escola desativada, há um baú trancado que ninguém nunca abriu. Disseram que era de Augusto. Desde que ele partiu, o espaço virou depósito da prefeitura. Mas ninguém se atreve a mexer ali, dizem que é um mal-assombrado. Clarice agradeceu e olhou para Caramelo. Ele já estava em pé. A tarde caía quando Clarice chegou à antiga escola. O prédio era de tijolos vermelhos, com janelas de madeira pintadas de verde, a tinta já descascando. O mato havia tomado conta do pátio, e o cheiro de papel velho escapava pelas frestas das portas. Caramelo cheirava o chão com atenção. Andava de um lado para o outro, depois parou diante de uma porta trancada com corrente. Clarice olhou ao redor. Tentou empurrar. Nada. Mas lembrou-se, o sanfoneiro havia mencionado que o zelador ainda morava próximo. Foi até a casa mais próxima e bateu à porta. Um homem idoso, de barba branca e voz rouca, atendeu. Quando Clarice se apresentou e contou sobre a caixa, o olhar dele se encheu de nostalgia. Augusto me deu essa chave, disse ele, tirando um molho velho do bolso. Disse que, se um dia alguém voltasse por aquela música, eu saberia quem era. Segunda reviravolta média, o baú trancado nos fundos da escola contém não apenas a segunda caixa de música, mas também partituras, cartas e fotos antigas. E mais, um retrato desenhado à mão da senhora do casarão azul segurando um bebê nos braços. No verso da folha, uma dedicatória, para minha filha, que talvez nunca conheça minha voz. Clarice abraçou a caixa, lágrimas escorrendo. Caramelo rosnou baixinho, não por medo, mas como quem diz, ainda falta uma. A terceira caixa. Primeiro obstáculo significativo, as pistas na segunda caixa indicam que a última foi levada por um colecionador da cidade vizinha, um homem obcecado por objetos antigos, que se recusava a devolver o que adquiria. Clarice sabia, e para completar o quebra-cabeça, ela teria que enfrentá-lo. No dia seguinte, partiu com Caramelo na caminhonete de um vizinho. A cidade vizinha, São Lourenço das Pedras, ficava a 2 horas de estrada. O colecionador morava numa casa colonial de muros altos, cercada por estátuas e relógios de sol. Ao bater na porta, Clarice foi recebida por um homem alto, de olhar desconfiado. Se veio pela caixa, pode voltar. Ela agora é minha. Eu sou filha de quem a fez, disse Clarice, firme. Aquela música é minha herança. Terceira reviravolta média, o colecionador revela que comprou a caixa em um leilão feito por um advogado da cidade de Clarice e o mesmo advogado que cuidava dos bens da senhora do casarão azul. Ou seja, alguém havia negociado a caixa sem seu conhecimento. Se quiser levar, vai ter que me dar algo em troca, disse ele. Clarice pensou. Tinha as cartas. Tinha a história. Mas também tinha algo mais valioso, a própria música. Ofereceu-se para gravar com ele um pequeno documentário contando a origem da melodia e da caixa, algo que, para um colecionador, valia mais que o próprio objeto. Ele aceitou. Terceira reviravolta grande, ao abrir a terceira caixa, escondido no fundo dela havia um nome gravado, Augusto Almeida. E um endereço, no litoral. Caramelo lambeu a mão de Clarice. Eles estavam perto do fim. Do início. De tudo. O endereço gravado na terceira caixa de música levava a uma cidade litorânea chamada Pedra do Mar, a pouco mais de 4 horas de São Bartolomeu do Norte. Um lugar conhecido por suas falésias avermelhadas e pelas janelas azuis voltadas para o mar. Lá, diziam que os ventos o carregavam lembranças e que se escutasse com atenção, poderia ouvir até os sussurros de quem partiu. Clarice, com a caixa nas mãos e Caramelo deitado sobre o banco da caminhonete, partiu antes do sol nascer. Levava consigo uma sacola com as cartas, as 3 caixas de música e um caderno novo, onde começara a escrever tudo o que vivia desde o dia do velório. Era como se precisasse registrar, para si mesma, que tudo aquilo estava realmente acontecendo. As estradas de terra deram lugar ao asfalto liso, ladeado por coqueiros e morros cobertos de vegetação densa. No banco do carona, Caramelo dormia com o focinho encostado na janela, mas Clarice sabia, e a qualquer sinal, ele despertaria.
Ao chegar em Pedra do Mar, foi recebida pelo cheiro de sal, peixes frescos e bolos de goma vendidos na praia. As casas tinham portas coloridas e flores nas janelas. O som das ondas misturava-se ao canto das rendeiras conversando sob os varais de biuros. Ela seguiu até o endereço indicado, Rua dos Ventos, número 14. Era uma casinha simples, com varanda coberta por parreiras e um velho piano encostado no canto, coberto por lona. Clarice parou diante do portão de madeira. Sentiu o coração bater no peito como um tambor antigo. Respirou fundo. Bateu. Quem abriu foi um senhor alto, de barba branca bem aparada, olhos cinzentos e mãos longas de quem passou a vida entre páginas ou teclas. Ele a encarou com estranheza no início, depois seus olhos caíram sobre Caramelo, que se aproximava, calmo, com o olhar firme de sempre. Esse cachorro, e eu já vi ele antes, e murmurou o homem. Clarice não respondeu. Apenas abriu a caixa de música nas mãos. Girou a chave. A melodia preencheu o ar. O homem congelou. Suas mãos tremiam. Essa música, ele disse, num sussurro. Eu escrevi essa música. Para ela. Clarice sentiu as lágrimas queimarem os olhos. Ela deixou isso para mim. E deixou seu nome gravado. Ele recuou um passo. Meu nome? Augusto Almeida. Primeira grande reviravolta, Augusto, em choque, revela que sempre desconfiou de que algo havia sido escondido dele. Depois que sua amada foi embora, sem carta, sem explicação, ele tentou procurá-la, mas foi impedido por um acordo de silêncio entre famílias. Só anos depois recebeu uma carta anônima, sem remetente, com uma partitura. A mesma melodia que agora ouvia de novo. Essa música era nossa promessa, disse Augusto. Ela disse que se algo desse errado, a música nos traria de volta. Clarice entregou a ele a pulseira de bebê. Augusto caiu de joelhos. Clarice, esse nome era o que havíamos escolhido. Ela não mentiu. Ela me protegeu. Mas, por quê? Clarice contou tudo, sobre a tia, as cartas escondidas, o velório sem corpo, a busca por identidade, o latido do Caramelo no salão. Augusto ouviu tudo com olhos marejados, ao fim, pegou uma chave do bolso e destrancou o velho piano da varanda. Esperei a vida inteira para tocar isso com alguém que entendesse seu valor. Sentou-se e começou a tocar. A mesma música. Mas agora, com variações que só ele sabia. Clarice se sentou ao seu lado. Não sabia tocar piano, mas ali, em silêncio, ela sentiu-se parte da melodia. Como se o som preenchesse as lacunas do que não foi dito. Caramelo, deitado ao lado do piano, fechou os olhos. Missão cumprida? Quase. Segundo obstáculo significativo, apesar da emoção do reencontro, Clarice descobre que os bens da mãe foram oficialmente doados à prefeitura para a criação de um centro cultural, mas os documentos foram adulterados, e a pessoa responsável está prestes a derrubar o casarão para construir um estacionamento. O nome do responsável, o mesmo advogado que vendeu a caixa de música no leilão. Clarice sente a injustiça ferver por dentro. Ela volta para São Bartolomeu com Augusto, que decide acompanhá-la. Juntos, vão até o cartório local e começam a investigar a assinatura do testamento. Com a ajuda do padre, de algumas senhoras da cidade e de documentos escondidos nas cartas da mãe, Clarice prova que a assinatura foi falsificada. Segunda reviravolta grande, descobre-se que a doação nunca foi autorizada. A senhora do casarão havia deixado tudo para Clarice, e mais, pretendia transformar a casa em uma escola de música popular, aberta a todos da cidade. Clarice, emocionada, reúne os moradores para contar a verdade. O povo se comove. A praça enche-se de gente. Segundo acontecimento emocional-chave, Augusto sobe ao coreto com sua sanfona antiga. Clarice leva a caixa de música e começa a girar a chave. Caramelo senta-se no centro da praça. A música toca. Os olhos de todos se voltam para ele. E ali, naquele momento, Clarice conta a todos sua verdadeira história. Sem gritos. Sem raiva. Apenas com a música.
Terceira pequena reviravolta, uma senhora da cidade se aproxima e confessa que era empregada da Casa Azul há anos e que sabia da filha escondida. Ela entrega a Clarice uma fotografia antiga com a inscrição no verso: "Que você cresça livre, mesmo que longe. Um dia, o amor vai cantar por você." O público se emociona. As senhoras choram. O padre faz uma oração especial. A cidade decide, por unanimidade, impedir a demolição e transformar o casarão no que era o sonho da mãe, num conservatório popular, onde jovens e idosos possam aprender música gratuitamente. Consequência emocional, Clarice decide ficar em São Bartolomeu. Deixa de lado a identidade da cuidadora e assume, de fato, sua vida como Clarice Almeida. Augusto também permanece, abrindo uma pequena escola de música dentro do conservatório. E Caramelo? Terceira grande reviravolta, descobre-se que Caramelo havia pertencido, ainda filhote, ao próprio Augusto, mas que o cachorro sumiu no mesmo período em que a mãe de Clarice foi levada para longe. Desde então, Caramelo vagou pela cidade até ser acolhido pela mulher que ele amava. Ou seja, mesmo separados, os três estiveram ligados o tempo todo. Última consequência simbólica, Clarice encontra, no fundo do armário do casarão, uma flauta de madeira feita à mão. Ao lado, um bilhete: "Quando a música tocar, você não estará mais sozinha." Ela aprende a tocar, com a ajuda de Augusto. E todas as tardes, à mesma hora em que sua mãe tomava chá na varanda, Clarice se senta no mesmo lugar com Caramelo deitado aos seus pés e toca a melodia. A melodia que agora é dela. Da família dela. A cidade ouve. E sorri. As portas do antigo casarão azul abriram-se de novo, mas desta vez não para a despedida, sim para o recomeço. A pintura, antes desbotada, começava a ser restaurada pelas mãos pacientes dos moradores da cidade. Jovens voluntários ajudavam com o lixamento das janelas, enquanto as senhoras da igreja costuravam cortinas novas com retalhos coloridos, como as que enfeitavam o lar de infância de Clarice. Homens aposentados apareciam com ferramentas antigas, dispostos a consertar cada pedaço de madeira como se estivessem cuidando de um relicário. Clarice caminhava pelos cômodos com Caramelo sempre ao seu lado. Em cada quarto, em cada corredor, sentia a presença da mãe, não como uma ausência dolorosa, mas como uma memória viva que agora se transformava em ação. A promessa da escola de música comunitária começava a tomar forma, com apoios vindos até de cidades vizinhas após a história emocionar os moradores em um jornal local. Primeiro grande acontecimento, uma reportagem sobre a descoberta da verdadeira identidade de Clarice, o papel de Caramelo na revelação dos segredos da cidade e a luta contra a falsificação do testamento foi publicada em um caderno de cultura regional. O impacto foi imediato, músicos, educadores e até historiadores começaram a entrar em contato com Clarice, oferecendo doações de instrumentos, partituras e até propostas de intercâmbio para estudantes de música popular. Clarice, ainda se acostumando com seu nome verdadeiro, passou a ser chamada com carinho de "o professora Clarice" ou pelas crianças da cidade, mesmo sem nunca ter dado aula oficialmente. Mas seu jeito tranquilo, sua escuta atenta e seu amor pela história e pela música fizeram dela um símbolo do renascimento do casarão. O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. Azul. Augusto, seu pai recém-encontrado, montou um pequeno ateliê no antigo quarto de hóspedes, onde escrevia novas músicas todos os dias. A sanfona, que antes dormia coberta por uma manta, agora se misturava ao som de violões, pandeiros e tambores que pouco a pouco preenchiam o espaço. Mas nem tudo era fácil. Primeiro obstáculo significativo deste capítulo, da prefeitura, embora tenha sido pressionada pela população a devolver o casarão, ainda resistia em oficializar a posse em nome de Clarice. Alegavam que os trâmites estavam incompletos e que havia pendências na documentação original da mãe. Um novo prazo foi dado, 60 dias para reunir toda a comprovação legal, ou o casarão seria retomado por utilidade pública. Clarice sentiu o coração apertar novamente. Tudo o que havia conquistado poderia ser perdido. Foi então que, certa noite, ao organizar os papéis e cartas no escritório improvisado da casa, Caramelo entrou correndo no quarto, carregando algo na boca.
Era uma pasta de couro que havia sido esquecida no fundo de um baú velho. Dentro dela, Clarice encontrou um pequeno caderno de capa vermelha com anotações à mão. Era o diário da mãe. Primeira reviravolta média, o diário continha, entre reflexões e poesias, descrições detalhadas de reuniões secretas com o advogado responsável pelo testamento, se incluindo datas, locais e até cópias de documentos assinados. A mãe havia suspeitado que algo pudesse ser alterado, e por isso registrou tudo como forma de proteção. Com esse diário, Clarice finalmente tinha a prova de que precisava. Contratou uma jovem advogada da cidade, recém-formada, filha de uma das rendeiras que apoiava o projeto. Juntas, entraram com um processo para anular todas as alterações indevidas no testamento. Enquanto aguardavam a decisão judicial, Clarice manteve o trabalho no conservatório. As aulas de música começaram mesmo sem estrutura completa, com violões doados e bancos emprestados da igreja. As crianças enchiam o casarão todas as tardes, e Caramelo fazia questão de estar presente em todas as aulas, sentando-se ao lado dos iniciantes como se prestasse atenção às escalas musicais. Segundo acontecimento marcante, uma menina chamada Bia, de 8 anos, tímida e calada, começou a frequentar as aulas. Morava com a avó e nunca tinha tocado nenhum instrumento. Na primeira aula, Clarice lhe ofereceu um triângulo. Ela não aceitou. Mas Caramelo se aproximou e sentou-se bem ao seu lado. A menina então tocou uma única nota. Caramelo latiu. E ela sorriu. A partir desse dia, Bia não faltou mais. Esse gesto aparentemente simples tornou-se um símbolo. O Caramelo não apenas tinha sido o guia da verdade, mas agora era também inspiração. Segunda pequena reviravolta, Bia revelou, semanas depois, que sua mãe havia trabalhado como copeira na Casa Azul quando jovem, e que guardava, escondido em casa, um porta-retratos com uma foto antiga de Clarice bebê no colo da mãe. Essa fotografia, com carimbo de data, foi usada como nova prova no processo judicial. O conservatório foi crescendo. As paredes começaram a receber quadros com registros da história da cidade, do romance entre Clarice e Augusto, das 3 caixas de música e, claro, da jornada de Caramelo. As senhoras do bordado criaram uma colcha imensa com cenas bordadas de todos os momentos marcantes, desde o latido no salão do velório até o reencontro entre pai e filha. Terceira reviravolta média, e durante uma feira de cultura popular promovida na cidade, um historiador de um instituto federal ouviu a história de Clarice e decidiu abrir um dossiê oficial para reconhecer o Casarão Azul e sua história como patrimônio imaterial do Estado. O processo levaria meses, mas já colocava a pressão pública contra a tentativa de retomada do imóvel pela prefeitura. Segundo obstáculo deste capítulo, Clarice recebeu uma notificação informando que um grupo empresarial estava tentando comprar o terreno vizinho ao casarão para construir um complexo turístico, e incluíram o casarão no projeto de requalificação urbana. A proposta vinha com cifras tentadoras. Mas Clarice recusou. Esse lugar não tem preço, disse a advogada. Aqui vive a história de todos que foram calados. E Caramelo mostrou isso para o mundo. Terceira reviravolta média, um ex-funcionário do grupo empresarial, tocado pela história contada na rádio da cidade, enviou anonimamente um dossiê com e-mails e gravações que comprovavam a tentativa de pressionar o cartório a atrasar os documentos de Clarice. Essa revelação virou o jogo. Com todas as provas reunidas, o diário, a fotografia, os documentos antigos e agora os registros das irregularidades empresariais, a juíza do caso deferiu a causa, o casarão seria oficialmente reconhecido como bem familiar de Clarice, e o projeto do conservatório, como utilidade pública a favor da cultura local. Quarto acontecimento importante, a cidade comemorou como se fosse festa de padroeira. Barracas foram montadas na praça, grupos de violeiros se reuniram no coreto, e crianças tocaram suas primeiras músicas em público. Clarice foi convidada a subir no palco, mas recusou. Disse, o palco é do povo. Eu sou apenas uma ponte. Mas não escapou do pedido da plateia. Augusto a chamou para perto do piano, e juntos tocaram a música das caixas pela primeira vez em público. Caramelo, sentado ao centro do palco, olhava para ambos com os olhos marejados, ou talvez fosse apenas o reflexo da luz da tarde.
Última pequena reviravolta do capítulo, e na manhã seguinte à grande festa, uma senhora bateu à porta do casarão. Trazia consigo uma das caixas de música, não uma das 3 originais, mas uma réplica feita por seu marido artesão, inspirado pela história que haviam ouvido no rádio. Ela disse: "Desse lugar me fez lembrar que ainda posso sonhar. Quero doar essa caixa para o conservatório. Que outras vozes sejam encontradas, como a sua." Clarice abraçou a senhora. Caramelo latiu, aquele latido firme, claro e vibrante que, meses atrás, interrompeu um velório e começou tudo. Agora, soava como um aviso, e a música não acabou. Ela apenas começou. O Casarão Azul já não era mais só uma casa velha com histórias trancadas no tempo. Era um lugar de encontros, de aprendizado e de renovação. O conservatório, agora oficializado, começava a atrair jovens de cidades vizinhas e até turistas curiosos. A música popular, antes relegada a cantos escondidos, tomava as ruas de Pedra do Mar como uma maré inevitável. Clarice acordava cedo, o sol entrando pelas janelas com o cheiro do mar misturado ao aroma do café recém-passado. Caramelo, fiel e vigilante, já estava na porta esperando por ela. Juntos, percorriam o jardim enquanto a cidade despertava, e a melodia das ondas parecia compor a trilha sonora da rotina. Mas, com o crescimento do conservatório, surgiam também novos desafios. Não eram só as paredes e documentos que precisavam de cuidado, mas as pessoas que ali chegavam. Clarice se viu no papel de mediadora entre diferentes gerações, entre a tradição e a modernidade, entre sonhos que pareciam distantes e a urgência de torná-los reais. Uma manhã, enquanto organizava as inscrições para as novas turmas, uma senhora de olhar firme entrou pela porta. Chamava-se Dona Celeste, uma antiga moradora da cidade, que havia perdido a audição nos últimos anos, mas que ainda vibrava com a força da música em sua memória. "Eu soube do conservatório por minha neta", se explicou ela. "Quando ouço vocês tocando, é como se a cidade inteira cantasse comigo." Clarice sentiu uma emoção profunda. A música, pensou, tinha o poder de atravessar barreiras que nenhuma palavra conseguiria. Decidiu criar uma turma especial para pessoas como Dona Celeste, que talvez não pudessem mais ouvir, mas ainda sentiam a vibração do som no peito. Primeira pequena reviravolta, um jovem músico da cidade vizinha, ao ouvir sobre o projeto, ofereceu-se para ensinar percussão adaptada para pessoas com deficiência auditiva. Clarice viu naquele gesto uma oportunidade de ampliar ainda mais o alcance do conservatório. Mas a cidade, apesar de acolhedora, também guardava suas resistências. Nem todos viam com bons olhos o sucesso repentino do Casarão Azul. Durante uma reunião na prefeitura, um grupo de comerciantes locais manifestou preocupação com a mudança no perfil turístico da região, temendo que o projeto cultural pudesse afastar visitantes que buscavam apenas praias e festas. Primeiro obstáculo significativo, Clarice precisou usar toda a sua diplomacia para convencer os comerciantes de que o conservatório poderia ser uma fonte de renda sustentável para todos. Propôs feiras de artesanato, apresentações culturais ao ar livre e oficinas que integrassem a música à economia local. O desafio era grande, mas o esforço coletivo começava a mostrar resultados. Enquanto isso, Caramelo seguia sendo o símbolo vivo da história. Em uma tarde chuvosa, durante um ensaio, ele desapareceu misteriosamente. Clarice entrou em pânico. Procuraram por toda parte, pelas ruas molhadas e becos da cidade, até que o encontraram em uma pequena cabana abandonada, junto a um grupo de crianças que não tinham acesso à escola. Segunda reviravolta média, Clarice decidiu então levar o conservatório para além das paredes do casarão. Criou um projeto de música itinerante, levando instrumentos e aulas para as comunidades mais afastadas. O projeto ganhou força e apoio do governo estadual, transformando o sonho em realidade para muitos. Nessa nova fase, Augusto revelou um segredo que carregava há anos. Antes de conhecer Clarice, ele havia escrito uma peça musical inspirada em lendas locais, mas nunca teve coragem de apresentá-la. A peça falava sobre o mar, os ventos e o mistério das falésias. Terceira reviravolta média, juntos, decidiram apresentar essa peça no Festival de Cultura da cidade, como uma homenagem à mãe de Clarice e a todos que haviam lutado pelo conservatório. A apresentação emocionou profundamente o público, reforçando os laços da comunidade.
Com o passar dos meses, Clarice enfrentava seu conflito interno com mais clareza. A dúvida sobre seu lugar no mundo e a sensação de não pertencer a nenhum lado diminuíam à medida que ela se envolvia com a cidade e seu povo. Porém, o medo de perder tudo ainda rondava seus pensamentos. Segundo obstáculo significativo, um forte temporal atingiu Pedra do Mar, causando danos em parte do casarão e do jardim. A tempestade simbolizava não apenas a força da natureza, mas as dificuldades que sempre apareceriam na jornada. Clarice reuniu os moradores para reconstruir juntos, reforçando a ideia de que o conservatório era mais do que um prédio, era um lar coletivo. A recuperação trouxe uma nova fase para o projeto, foram instalados equipamentos para gravação e transmissão das aulas, permitindo que o ensino chegasse a lugares ainda mais distantes. A tecnologia, que antes parecia um obstáculo para muitos na cidade, virou ali uma ponte entre o passado e o futuro. Quarta reviravolta média, e durante uma dessas transmissões, uma jovem que vivia em uma aldeia indígena se conectou ao vivo, encantada com a música e com a história de Caramelo. Essa conexão abriu caminho para que representantes da cultura indígena local fossem convidados a participar das aulas, enriquecendo ainda mais o conservatório. Clarice percebeu que a verdadeira força da música estava na diversidade, nas histórias entrelaçadas, nas vozes que se somavam. E Caramelo, sempre atento, parecia entender tudo isso melhor do que qualquer pessoa. Terceira grande reviravolta, em uma visita a uma exposição de arte popular, Clarice encontrou um quadro que retratava a mãe dela, jovem, tocando piano ao lado de um cachorro muito parecido com Caramelo. A assinatura do artista indicava que o quadro havia sido pintado por um amigo de infância da mãe, que desaparecera misteriosamente anos antes. Isso trouxe à tona novos mistérios sobre a vida da mãe e a origem de alguns objetos guardados no casarão. O mistério reacendeu a chama da busca, mesmo com o conservatório florescendo. Clarice e Augusto começaram a investigar juntos, visitando antigos moradores e descobrindo histórias esquecidas que entrelaçavam passado e presente. Caramelo, sempre atento, guiava os passos, latindo quando encontrava algo novo, como se soubesse que aquela era a próxima peça do quebra-cabeça. Enquanto isso, a relação entre Clarice e Augusto se fortaleceu. A convivência diária, os desafios enfrentados lado a lado e o amor pela música criaram um laço profundo, mas ainda cheio de cautelas e medos. Em uma noite clara, após um ensaio, Augusto confidenciou seus sentimentos, e eu sei que tudo isso foi inesperado. Mas sinto que encontramos um caminho, juntos. Clarice sorriu, segurando a pata de Caramelo que descansava em seu colo, e nunca pensei que uma história tão complicada pudesse ter um final tão bonito. Caramelo latiu, como se confirmasse. E ali, sob as estrelas, nasceu uma nova esperança para o Casarão Azul e para aqueles que encontraram na música um motivo para seguir em frente. O sol de Pedra do Mar brilhava com mais intensidade naquele início de primavera. O Casarão Azul, agora restaurado e pulsante de vida, parecia respirar junto com a cidade. O som das vozes e instrumentos ecoava pelas ruas, como se toda a comunidade estivesse sintonizada em uma mesma frequência. Clarice acordava antes do amanhecer, como de costume, com Caramelo já a seu lado. Seus olhos se enchiam de esperança, mas também de um novo peso, o mistério do passado da mãe que começava a ganhar contornos mais densos, mais complexos. Nos últimos dias, a descoberta do quadro pintado pelo amigo desaparecido tinha aberto um caminho inesperado. A figura no retrato, uma mulher jovem com olhar sereno e mãos delicadas sobre um piano, era claramente a mãe de Clarice. Ao lado dela, um cachorro de pelo caramelo que parecia quase vivo, prestando atenção à melodia invisível que tocava. Clarice e Augusto passaram noites pesquisando, visitando antigos moradores e a pequena biblioteca da cidade, atrás de qualquer pista sobre o artista. E o que poderia ter acontecido com ele? Enquanto isso, o conservatório florescia, e a música tomava conta das ruas de Pedra do Mar. Crianças e adultos encontravam no canto e na dança uma forma de conexão, de cura, de resistência. Primeira reviravolta pequena, em uma dessas pesquisas, Clarice descobriu um bilhete escondido dentro do diário da mãe, que mencionava um encontro secreto entre a mulher e o artista na Praia das Falésias. A mensagem era breve e cifrada, mas sugeria que algo importante havia sido deixado para trás, esperando para ser encontrado. Caramelo parecia sentir o peso daquela busca.
Durante os passeios matutinos, costumava parar em determinado ponto próximo às falésias, latindo para o mar como se chamasse alguém do passado. Clarice decidiu, então, explorar aquele local com Augusto e o grupo de crianças do conservatório. Ao chegarem à praia, encontraram uma pequena caverna oculta entre as pedras, protegida pelo som das ondas. Dentro, uma caixa antiga estava enterrada sob a areia, lacrada com uma fita desbotada pelo tempo. Segundo a reviravolta média, ao abrir a caixa, encontraram partituras originais do artista desaparecido, com músicas dedicadas à mãe de Clarice que narravam, em notas e versos, sua história de amor, desafios e sonhos. Era como se a música guardasse as memórias que o tempo tentará apagar. Comovidos, Clarice e Augusto decidiram organizar uma apresentação especial para revelar aquelas composições inéditas à comunidade. Mas o mistério não acabava ali. Primeiro obstáculo significativo, a caixa, embora preciosa, estava danificada pela umidade e pelo tempo. Os documentos precisavam ser restaurados com cuidado para que pudessem ser reproduzidos. Clarice procurou especialistas em conservação, mas os custos eram altos, e o projeto do conservatório ainda era frágil financeiramente. Foi então que a prefeitura, sensibilizada pela história e pela repercussão da descoberta, aprovou uma verba emergencial para a restauração das partituras e para a realização do evento. Enquanto isso, Caramelo seguia seu papel fiel de guardião. Em uma manhã, durante um passeio, encontrou uma velha câmera fotográfica enterrada perto das falésias. Clarice percebeu que a câmera poderia conter imagens valiosas para desvendar mais do passado. Terceira reviravolta média, ao revelar os filmes, encontraram fotografias da mãe de Clarice e do artista juntos, sorrindo em momentos de alegria, mas também imagens que indicavam que o desaparecimento dele talvez não tivesse sido acidental. Essa revelação trouxe uma nova sombra sobre a história, despertando a curiosidade de moradores antigos que guardavam segredos e histórias nunca contadas. A comunidade começou a se mobilizar para apoiar Clarice e Augusto, sabendo que aquela busca pela verdade era também uma forma de honrar a memória e fortalecer o presente. Segundo obstáculo significativo, algumas pessoas na cidade temiam que a exposição de segredos antigos pudesse reabrir feridas e causar divisões. Clarice enfrentou críticas e resistências, precisando equilibrar o desejo de transparência com o respeito às emoções alheias. Por outro lado, o conservatório não parava de crescer. Novos alunos chegavam, e os projetos itinerantes levavam música a comunidades ainda mais distantes. Terceira reviravolta pequena, uma das crianças do projeto itinerante, um garoto chamado Lucas, mostrou um talento incomum para a percussão. Clarice e Augusto decidiram dedicar tempo especial para seu desenvolvimento, vendo nele uma promessa para o futuro da música regional. Em uma tarde ensolarada, Clarice refletia sobre tudo o que havia acontecido naquele ano, desde o latido de Caramelo no velório que iniciará a jornada até o impacto que a música e a verdade tinham sobre a vida da cidade. Ela sentia o peso da responsabilidade, mas também uma alegria profunda. O amor pela mãe, a busca pelo passado, o cuidado com o presente e o olhar para o futuro entrelaçavam-se em sua vida. Naquele momento, Caramelo, ao seu lado, abanava o rabo e olhava para ela com os olhos cheios de cumplicidade. Quarta reviravolta média, Clarice recebeu uma carta de uma universidade de música na capital, oferecendo uma bolsa para ela e Augusto desenvolverem pesquisas sobre música popular e suas conexões com a cultura local. Era uma oportunidade única, mas que significaria deixar a cidade temporariamente. O conflito interno de Clarice voltou com força e ficar para cuidar do conservatório e da comunidade, ou aceitar o desafio que poderia garantir o futuro da música regional? Depois de noites em claro, Clarice decidiu que poderia fazer os dois, levaria o conservatório para um novo patamar com a ajuda da universidade, mas sem abandonar as raízes. O capítulo terminou com ela olhando para o mar, Caramelo deitado ao seu lado, sentindo que aquela história, assim como a música, era uma jornada que continuava, cheia de notas inesperadas e harmonias surpreendentes. O aroma do café recém-passado misturava-se ao som suave do violão que ecoava pelas paredes do casarão azul. Clarice estava sentada na varanda, anotando algumas ideias para o projeto que apresentaria na universidade, enquanto Caramelo descansava aos seus pés, atento a cada movimento dela. A notícia da bolsa recebida para a universidade circulava pela cidade, causando uma mistura de orgulho e apreensão entre os moradores.
Para muitos, Clarice era a esperança que consolidaria o conservatório e colocaria Pedra do Mar no mapa da cultura nacional. Para outros, havia o temor de que essa mudança pudesse transformar a cidade e seus costumes. Mas para Clarice, aquilo era mais que uma chance profissional. Era a realização de um sonho da mãe e uma promessa de futuro para Caramelo, para Augusto, para todas as crianças e idosos que encontravam no som um motivo para continuar. A chegada da equipe da universidade foi um evento marcante. Professores, pesquisadores e estudantes desembarcaram em Pedra do Mar trazendo equipamentos modernos, máquinas para gravação e conhecimento técnico. Era o encontro do antigo com o novo, da tradição com a tecnologia. Primeira pequena reviravolta, e entre os novos colaboradores estava uma jovem pesquisadora que falava uma língua indígena local. Sua presença reforçou ainda mais a integração cultural do conservatório com as comunidades tradicionais da região. Durante semanas, Clarice e Augusto trabalharam intensamente para estruturar o curso, organizar o arquivo das partituras antigas e preparar apresentações que mostrassem a riqueza da música popular de Pedra do Mar. Porém, nem tudo caminhava com facilidade. A universidade impunha prazos rigorosos, e Clarice sentia o peso da responsabilidade dobrar a cada desafio. Primeiro obstáculo significativo, e além do trabalho intenso, havia o desafio emocional. Clarice ainda lutava com o sentimento de culpa por deixar a cidade por períodos longos, mesmo sabendo que era pelo bem maior. Caramelo, embora compreensivo, demonstrava sinais de ansiedade em sua ausência. Em uma noite, após um dia exaustivo, Clarice recebeu uma visita inesperada de Dona Celeste, que, mesmo com sua surdez, encontrava formas de se comunicar e demonstrar apoio. A música que você traz para cá, se escreveu ela numa folha, é a luz que ilumina nossas memórias. Essa mensagem reforçou o significado de tudo o que Clarice fazia. A música não era só som ou era vida, era alma. A partir daquele momento, Clarice decidiu que o projeto deveria incluir mais do que ensino, deveria ser uma ponte entre gerações, uma forma de resgatar histórias e fortalecer laços. Segunda reviravolta média, e durante uma sessão de gravação, Augusto encontrou um velho manuscrito com uma canção escrita pela mãe de Clarice, mas com letras que faziam referência a eventos que ninguém na cidade conhecia. Intrigados, começaram a investigar a fundo, encontrando relatos dispersos em arquivos antigos e conversas com os mais velhos. Essas descobertas trouxeram à tona uma narrativa de resistência cultural e união, que inspirou novas composições e apresentações. Entretanto, os desafios não pararam por aí. Segundo obstáculo significativo, a comunidade indígena local enfrentava pressões para ceder suas terras a empreendimentos turísticos. Clarice viu-se envolvida em um conflito delicado, precisando equilibrar o papel cultural do conservatório com a defesa dos direitos dessas comunidades. Caramelo, sempre presente, parecia pressentir a tensão no ar. Durante reuniões, ele permanecia ao lado de Clarice, latindo suavemente quando ela demonstrava insegurança. Essa conexão foi decisiva para que Clarice tomasse a iniciativa de organizar uma campanha cultural e educativa, envolvendo a música, para conscientizar a população e autoridades locais. Terceira grande reviravolta, e no auge da campanha, uma chuva forte ameaçou destruir o novo espaço de gravação do conservatório. O risco de perder tudo reacendeu medos e dúvidas, mas também uniu a comunidade em um esforço coletivo para proteger aquele patrimônio. A reconstrução foi lenta, mas revelou a força das conexões criadas pelo projeto. Clarice sentiu que, mesmo diante das adversidades, o conservatório era uma semente que crescia firme. Nesse período, o vínculo entre Clarice e Augusto se fortaleceu ainda mais. As noites de trabalho intenso davam lugar a momentos de cumplicidade e planos para o futuro. Terceira reviravolta pequena, e durante uma celebração na praça da cidade, Caramelo foi homenageado como símbolo do projeto. O cachorro, sempre modesto, abanava o rabo, rodeado por crianças e idosos que o viam como um guardião de histórias e sonhos. Clarice entendeu que o sucesso do conservatório era, acima de tudo, um triunfo do coletivo. E, enquanto o sol se punha sobre Pedra do Mar, com o som distante do violão e o latido carinhoso de Caramelo, ela sentiu que a música realmente podia transformar vidas. O tempo passava em Pedra do Mar, e o conservatório ganhava cada vez mais corpo, alma e propósito.
Clarice sentia que estava no caminho certo, mas sabia que ainda havia muito por conquistar e entender. O vínculo com a comunidade estava mais forte do que nunca, assim como a confiança entre ela, Augusto e Caramelo. Naquele começo de verão, a cidade fervilhava com preparativos para o Festival Anual de Música e Cultura Popular, um evento que agora contaria com a participação do Conservatório em peso. Haveria apresentações, oficinas, exposições e, principalmente, a estreia da peça musical baseada nas partituras encontradas na caverna. O clima de festa misturava-se a uma tensão subjacente. Clarice sentia que as revelações sobre o passado da mãe e do artista desaparecido poderiam desencadear sentimentos conflitantes entre os moradores, e ela precisava estar pronta para acolher essa diversidade. No meio das reuniões e ensaios, Caramelo continuava sendo o porto seguro de todos. Seu olhar atento e seu latido firme lembravam que, mesmo diante das incertezas, a esperança permanecia. Primeira reviravolta pequena, e durante um ensaio, uma das crianças do projeto itinerante, Ana, revelou ter descoberto uma letra antiga escrita pela mãe de Clarice. A canção falava de um amor impossível e de promessas feitas à beira do mar. Essa descoberta trouxe um frescor emocional às apresentações, aprofundando a conexão do público com a história. Porém, a harmonia construída até ali começou a ser ameaçada por uma série de rumores e boatos. Algumas vozes questionavam se o conservatório realmente representava a cultura local ou se estava impondo uma visão idealizada e distante da realidade. Primeiro obstáculo significativo, Clarice enfrentou um debate acalorado na Câmara Municipal, onde alguns políticos argumentavam que o projeto cultural desviava recursos que poderiam ser usados para outras prioridades. A pressão aumentava, e ela precisou buscar aliados e fortalecer o apoio popular para garantir a continuidade do conservatório. Nesse momento, Augusto propôs um novo formato para as apresentações, encontros abertos nas praças e ruas, para que todos pudessem participar sem barreiras. A ideia foi aceita com entusiasmo, e logo as músicas e histórias começaram a invadir cada cantinho da cidade. Segundo a reviravolta média, em um desses encontros, uma senhora chamada Marina revelou ser amiga do artista desaparecido. Ela trouxe cartas e relatos que ajudaram a esclarecer detalhes importantes da história, trazendo à luz uma versão mais humana e menos idealizada dos acontecimentos. Essa reviravolta fortaleceu o trabalho de Clarice, que agora tinha um acervo mais rico e completo para preservar e compartilhar. Mas os desafios continuavam. A campanha para proteger as terras indígenas ainda enfrentava a resistência de grandes investidores e interesses políticos, colocando Clarice e seus parceiros em uma posição delicada. Segundo obstáculo significativo, a pressão aumentou com a aproximação das eleições municipais. Clarice viu-se no meio de um jogo político que ameaçava dividir a cidade. Ela precisou agir com cautela, buscando construir pontes e evitar confrontos desnecessários. Em meio a tudo isso, a relação entre Clarice e Augusto se aprofundava, mas também enfrentava tensões. A carga emocional da luta e as incertezas sobre o futuro colocavam à prova a confiança entre eles. Terceira reviravolta média, e durante uma discussão sobre os rumos do conservatório, Clarice revelou seus medos e inseguranças, mostrando uma vulnerabilidade rara. Augusto respondeu com compreensão e reafirmou seu compromisso, fortalecendo o laço entre eles. Ao mesmo tempo, Caramelo, que sempre fora alegre e ativo, começou a apresentar sinais de cansaço. Clarice percebeu que o cachorro, que acompanhava a cada passo da jornada, também precisava de cuidados especiais. Terceira reviravolta grande, e após uma consulta ao veterinário, foi diagnosticado que Caramelo sofria de uma condição que demandaria atenção contínua e cuidados especiais. Isso trouxe uma nova dimensão ao desafio de Clarice, que precisaria conciliar suas responsabilidades com o cuidado ao amigo inseparável. Essa situação fortaleceu ainda mais a conexão emocional entre os personagens, mostrando que o sucesso não vinha sem sacrifícios. Apesar das dificuldades, o festival foi um sucesso. A estreia da peça musical emocionou a todos, revelando segredos e histórias com uma profundidade que tocou corações. As apresentações nas ruas reuniram diferentes gerações, etnias e histórias, mostrando que a música era, de fato, o elo que unia a comunidade. No fim do dia, enquanto o céu se tingia de laranja e rosa, Clarice, Augusto e Caramelo sentaram-se à beira da praia.
O som das ondas misturava-se às vozes distantes do festival, criando uma sinfonia de esperança. Clarice olhou para o cachorro, que descansava ao seu lado, e sentiu que, apesar dos desafios, a jornada valia cada passo. O inverno em Pedra do Mar chegou suave, com as manhãs frias e o céu azul refletindo a calma que se instalara na cidade. O conservatório, que um ano atrás parecia apenas um sonho tímido, agora era um farol de cultura, memória e união para todos os habitantes. Clarice despertou naquela manhã sentindo um misto de ansiedade e gratidão. Era o dia da grande apresentação que encerraria o ciclo de descobertas, desafios e conquistas. O evento reuniria toda a cidade, unindo gerações em uma celebração da música, da história e da vida. Caramelo, fiel e sempre presente, acordou ao lado dela. Apesar da condição que exigia cuidados, o cachorro parecia entender a importância daquele momento, e seu olhar transmitia a força e a coragem que Clarice precisava para seguir. Enquanto caminhavam pelas ruas já decoradas com flores e bandeirinhas coloridas, Clarice sentia a energia da cidade vibrar em cada passo. As crianças do conservatório corriam e cantavam, os idosos observavam com sorrisos tranquilos, e as vozes da comunidade se misturavam num coro de expectativa. A apresentação começaria com a peça musical baseada nas partituras encontradas na caverna, um tributo à mãe de Clarice, ao artista desaparecido e a todos aqueles que, de alguma forma, haviam contribuído para aquela história. Primeira reviravolta grande, ao abrir o evento, Clarice fez um discurso emocionado, falando sobre o poder da música para curar, unir e revelar verdades. Ela agradeceu a todos que estiveram ao seu lado, incluindo Caramelo, que recebeu aplausos calorosos ao seu lado. O espetáculo trouxe à tona as memórias guardadas em notas e letras, tocando o coração dos presentes. Cada cena revelava um pedaço do passado, desde o amor proibido até a coragem de lutar por sonhos e liberdade. Entre as apresentações, a jovem pesquisadora que falava a língua indígena local realizou um canto ancestral, homenageando as raízes da região e fortalecendo o laço entre cultura e identidade. Segundo obstáculo significativo superado, no meio da festa, uma súbita tempestade se formou, ameaçando interromper o evento. Mas, em vez de desanimar, a comunidade se uniu, abrindo abrigos improvisados e continuando a celebrar sob a proteção dos sorrisos e da música. Clarice sentiu uma onda de emoção ao ver como a cidade abraçava a vida, mesmo diante das adversidades. Durante a noite, foram anunciados os resultados de uma campanha para garantir a proteção definitiva das terras indígenas, fruto do trabalho e da mobilização cultural iniciada pelo conservatório. A vitória foi comemorada com lágrimas e abraços, um marco para a história local. Terceira reviravolta grande, um inesperado reconhecimento nacional chegou através da imprensa, destacando o projeto cultural de Pedra do Mar como exemplo de preservação e transformação social por meio da arte. Clarice e Augusto receberam convites para apresentar o trabalho em outras regiões, consolidando o futuro do conservatório. Porém, o momento mais emocionante ainda estava por vir. Após o espetáculo final, Clarice foi surpreendida por uma visita especial. Marina, a amiga do artista desaparecido, trouxe um envelope antigo que continha uma carta escrita pela mãe de Clarice. Nas linhas manuscritas, a mulher expressava seu amor profundo, sua esperança para a filha e sua confiança no poder da música para superar qualquer obstáculo. Era uma mensagem que fechava o ciclo de busca, revelando que, apesar das ausências e dúvidas, o amor verdadeiro jamais se perde. Caramelo, ao lado de Clarice, parecia compreender a intensidade daquele instante. Com um latido suave, ele a abraçou com seu olhar fiel, encerrando a jornada que começara com um latido e arranhões no caixão. Quarta reviravolta média, Clarice decidiu gravar a carta e a música em um álbum que seria lançado para o público, com todo o lucro revertido para a continuidade do conservatório e apoio às comunidades locais. O projeto recebeu apoio imediato, e a repercussão superou todas as expectativas. Em um gesto simbólico, o casal Augusto e Clarice adotou formalmente Caramelo, dando a ele um lar definitivo, reconhecendo oficialmente sua importância não só como companheiro, mas como parte essencial da história. A vida seguiu, entre ensaios, estudos e sorrisos compartilhados. O vínculo entre os personagens estava mais forte do que nunca, forjado no respeito, na luta e na música. Na última cena,
Clarice, Augusto e Caramelo sentaram-se na praia, observando o pôr do sol tingindo o céu com tons de dourado e rosa. O som distante do violão acompanhava o ritmo das ondas, enquanto a cidade dormia em paz, embalando os sonhos de um futuro iluminado. Clarice sentiu no peito uma certeza profunda, e aquela jornada, marcada por reviravoltas, sacrifícios e descobertas, havia feito dela não só uma guardiã da memória, mas uma semeadora de esperança. E assim, entre notas, latidos e abraços, a história de Pedra do Mar e seu conservatório continuaria, viva e pulsante, na música de cada coração. Fim. Você chegou até aqui? Então comente o funeral, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história.